Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal SaberCVIC. Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário VISC11, que é o Vinci Shopping Centers. Antes de começar, já deixa o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar aqui pelas informações que vocês encontram ao acessar o site Status Invest, que é o quê? É o valor atual da cota, que é o fechamento de ontem. Então ontem cada cota do VISC fechou a R$ 100,19. A mínima das últimas 52 semanas foi de R$ 92,00 e a máxima de 112. Ele é um fundo que ele vem acumulando certa queda já desde aquele evento mundial de 2020, O setor de shopping sofreu pra caramba, porém a gestão do VISC foi algo excelente. Eles fizeram um trabalho excepcional dentro das possibilidades que tinham naquele momento. O fundo está com um dividend yield de 7,8%, pagando aí R$ 7,81 nos últimos 12 meses. Aqui vocês podem ver que ele está sendo negociado a um PVP de 0,87. Então, o que isso quer dizer? A cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem, você consegue comprar hoje por 87 centavos. Então, ele está aí com um desconto frente ao seu valor patrimonial de 13%. Vocês podem ver que o pagamento médio está aqui embaixo, aqui, ó. Rendimento médio últimos 24 meses foi de 51 centavos por cota. Aqui vocês podem, se vocês forem analisar, vocês desconsiderem os pagamentos um pouco inconstantes em termos de valor, porque ele pagou todos os meses, mas o valor foi inconstante lá no evento mundial de 2020, tá? Por quê? Fechou os shoppings praticamente todos, a receita ficou um pouco bagunçada, eles tiveram que se virar do jeito que dava, então caiu bastante o pagamento. Mas se vocês olharem antes do evento e depois que normalizou, que é um pouco mais recente para agora, vocês vão ver uma média de pagamento um pouco maior do que essa. De toda forma, como eu disse, a gestão do fundo, a administração do fundo fez um trabalho excepcional e conseguiu manter não só a grande maioria dos inquilinos, eles não tiveram vacância praticamente nenhuma fora da média do que já tinha antes, como conseguiram manter os pagamentos. Então, um trabalho mesmo excepcional. Vamos entrar aqui no relatório de desempenho mensal, que é o relatório gerencial que o fundo soltou agora no começo de junho, no caso, que foi o último relatório que é referente ao mês de maio. Daqui a alguns dias o fundo vai soltar um novo relatório referente ao mês de junho, mas por enquanto o que temos é este aqui, sendo o último que foi divulgado. Aqui nós temos algumas informações que são bem interessantes de serem observadas. Primeiro, que a taxa de administração que o fundo cobra, ela é baseada no valor de mercado do fundo. Então até 1 bilhão é uma taxa de 1,35% ao ano. Sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões é 1,20% ao ano. Então continua cobrando 1,35 até 1 bilhão e o que exceder passa a cobrar 1,20 em cima do que excedeu. E sobre o valor que exceder 2 bilhões é 1,05% ao ano. E como que você sabe como é que está esse valor de mercado para saber se já bateu 1 bilhão ou não? Bom, você tem esse valor já especificado em sites como o Status Invest, entre outros, que são sites de análise, mas você também pode vir aqui e simplesmente multiplicar a quantidade de cotas que o fundo tem pelo seu valor de mercado. Eu até deixei marcado aqui com 2 setinhas para vocês poderem achar nos próximos relatórios. Pega um, multiplica pelo outro, vocês vão ter o valor de mercado do fundo e vão saber se ele já passou ou não esses valores especificados aqui nessa tabela. Aqui nós temos alguns fatos importantes que o fundo que aconteceu com o fundo, ele deixou destacado para que nós, cotistas, podemos ver assim que entramos no relatório.
que são informações sobre a distribuição de rendimento. Então, esse mês passado, ele pagou 70 centavos por cota, ele gerou 56 centavos por cota, impactado por uma despesa financeira decorrente da antecipação do pagamento de uma parcela aqui referente à compra do Shopping Praia da Costa, no Espírito Santo. Se ele desconsiderar, né, esse efeito recorrente, o fundo teria feito, o fundo teria gerado, no caso aqui, um resultado de 0,69 por cota. Após a distribuição, ele ainda tem um resultado acumulado de 42 centavos por cota. Tá? O NOI, aqui, infelizmente, quando eu fiz a marcação, eu não percebi, eu risquei em cima, mas tá aqui, ó, NOI, mesmos shoppings, NOI, né? Esse NOI vocês podem traduzi-lo como o resultado. Vocês podem enxergar ele como um EBITDA, tá? Para ficar um pouco mais fácil a análise. Não é exatamente a mesma coisa, mas dá para enxergar parecido, tá? Então ele teve um crescimento de 12%, esse NOI, caixa por metro quadrado, aqui no mês que a gente está comparando. Porém, ele compara com 2019, justamente porque 2020 foi realmente um ano atípico. A estimativa de rendimento que o fundo tinha lá no começo de 2022, ele fez um reajuste baseado no que ele vem recebendo. A situação está mais favorável do que eles esperavam, então eles reajustaram para entre 68 centavos e 72 centavos por cota até o final deste ano. O gestor ele deixa bem claro, um pouco mais abaixo aqui nesse relatório, que a gente não deve considerar isso como uma promessa, é uma estimativa. Porém, eles vêm conseguindo entregar dentro da estimativa. Aqui nós temos um comentário que eu fiz questão de grifar, que é justamente quando o gestor fala: ó, esse mês, considerando as expectativas de resultado dos shoppings do portfólio para o ano, apresentamos uma nova estimativa de rendimento que passa a ser uma distribuição mensal até dezembro de 2022 entre 68 centavos e 72 centavos por cota, aumentando em 3 centavos o piso de intervalo e 2 centavos o seu topo. E aí está aqui em negrito, ó, a rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Tá? É apenas uma estimativa. Aqui nós temos o histórico de distribuição desse fundo. Vocês podem ver que de junho do ano passado a maio desse ano, ele teve aí uma receita praticamente em linha, tá? Teve algumas oscilações, mas não oscilou tanto assim. E os pagamentos também estiveram todos praticamente em linha. Somente dezembro que saiu um pouco fora da curva, porque muito provavelmente tinha algum valor que estava em caixa e, como era final de semestre, o fundo fez uma correção. O que é esse valor em caixa que eu estou dizendo? Dentro do semestre, o fundo, por lei, ele precisa entregar 95% do seu resultado caixa para o cotista. Então eles fazem uma projeção, tipo essa, entre 68 e 72 centavos, e vão entregando. Tá? Eles vão entregando. E aí, quando chega no final do semestre, se por acaso ele ainda não entregou esses 95%, ele faz uma correção. Tá? Ele vai e entrega o a mais para poder chegar nos 95%. Ou se o fundo vem entregando e já passou esses 95%, ele corrige para baixo. Ele vai pagar menos porque ele não é obrigado a entregar mais do que esses 95%. Tá? Então, vocês podem ver aqui que esse ano, de janeiro a maio, a projeção que ele fez agora de 68 a 72 é exatamente dentro de onde eles vêm entregando. 68 sendo o mínimo e ainda não chegou a pagar 72 centavos. O máximo até o mês de maio tinha sido 70 centavos. Aqui nós temos algumas informações sobre as obrigações que o fundo tem frente às suas aquisições, ou seja, é o que o fundo tem a pagar, né? Então ele tem aqui, eu deixei grifado aqui amarelo para vocês, para que vocês venham fazer a leitura, de que o fundo ele tem obrigações de aquisições de imóveis a prazo,
tá, de 544,5 milhões. E líquido das aplicações financeiras, 488,5 milhões. Isso é 19,1% dos ativos do fundo. Tá? Desse montante total, 32,1 milhões vencem em até 12 meses. 12 meses contados de maio, que é a data desse relatório. Eu deixei aqui marcado para vocês as informações que eu considero mais importantes, que são a taxa de referência que essa dívida corrige, o vencimento que ela tem, ou seja, até quando o fundo tem para poder pagar ela, e o percentual dessa dívida frente à dívida total que o fundo tem. Então vocês podem ver que a principal dívida aqui vence em setembro de 2036, é do portfólio Ancar, é um CRI, tá? Ele é corrigido a IPCA mais 6,25, isso ao ano, e ele hoje representa 80% dessa dívida total, dessas obrigações que o fundo tem. Então é uma dívida com um prazo bem longo, tá? A mais recente aqui, no caso, a que vai terminar mais rápido, no caso aqui, é o do Praia da Costa, né, que é o Shopping Praia da Costa, que é 100% do CDI, vencendo em setembro do ano que vem. Depois dela, a mais próxima já é em março de 2027, então ainda tem bastante tempo até chegar lá. Continuando aqui, a gente tem informações sobre as vendas que o fundo fez aqui mês a mês, e vocês podem ver que nesse azul um pouco mais escuro, comparando ao azul mais claro, é 2022 e 2019. Então vocês podem ver aqui que o resultado já está praticamente empatado, sendo superado em alguns meses. O fundo já voltou à sua normalidade, tanto em vendas quanto na inadimplência. Vocês podem ver aí que já está muito bem corrigido. Tá? A inadimplência já voltou aos patamares que já eram praticadas, vamos dizer assim, antes do evento de 2020. Então o fundo ele está já com excelentes perspectivas. Vocês podem ver aqui que já em maio não teve inadimplência nenhuma. Vocês podem ver aqui nesse gráfico. Vocês podem ver que os descontos voltaram para os percentuais praticados antes de 2020. Então tá aí na casa aí dos 4,3% até abril, tá? E agora no mês de maio, mantendo essa média, a taxa de ocupação encerrou o mês em 92,5%. Então isso é meio ponto percentual acima do mês anterior. Então o fundo, como eu disse, ele conseguiu manter essa taxa de ocupação em linha. Vocês podem ir pegando o relatório para trás, 2020, ali começo, né, de 2020, metade de 2020, final de 2020, que vocês vão ver que essa taxa de ocupação ela não variou praticamente nada. Então o fundo ele deu descontos, deu prazo, ele conseguiu não perder os inquilinos, mesmo passando por grandes dificuldades quando fechou tudo em 2020. E aqui nós temos o portfólio que o fundo tem. Então ele tem esse monte de shopping, tá? Ele não é dono de todos eles, ele tem participação na grande maioria, que é uma participação minoritária, e uma participação majoritária em poucos, tá? Ele tem uma estratégia de ter mais participação minoritária do que majoritária. Ele tem muitos shoppings espalhados por muitas localidades do país. Para mim isso é um ponto muito positivo. Vocês podem ver que ele abrange praticamente todas as áreas do mapa aqui. E aqui nós temos, caso vocês queiram ver com mais detalhes e mais calma, é só vocês irem lá no relatório um pouquinho, se eu não me engano, na penúltima página vocês vão achar essas informações aqui, que é o portfólio mais detalhado. São 19 shoppings em 12 estados diferentes, são administrados por 10 administradoras distintas, totalizando mais de 220 mil metros de área bruta locável, que é esse ABL no caso. Esse número que fica em cima de cada foto é o percentual de participação que o fundo tem, ou seja, se é 100%, como é o caso do Prudente Shopping,
o fundo ele é o majoritário, no caso aqui ele é o único dono. Se é 97,2%, como é o Shopping Praia da Costa, ele é majoritário, mas tem outros lá também. Se é 15%, como é o Shopping Iguatemi, ele é minoritário. E por aí vai. Vocês podem ver aqui que ele tem poucas participações, que ele é o majoritário e na sua grande maioria ele é minoritário. Então, pessoal, eu volto a dizer que a gestão desse fundo fez um excelente trabalho no período do evento adverso de 2020, que eu não vou citar o nome aqui, mas que todo mundo conhece. É uma gestão experiente e vem entregando um trabalho de excelência. Este é um fundo que vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial já há um certo tempo, e as pessoas normalmente estão deixando de lado os fundos, tanto de laje corporativa, como é o caso do KNRI em certa parte, né, porque ele também tem outras partes que não são de lajes, como é o caso dos fundos de shopping, que é aí o VISC e entre outros, que vem sofrendo desde 2020. Caso você tenha interesse em adquirir cotas desse fundo, eu peço para que você não considere esse vídeo como uma indicação de compra ou de venda, porque eu não estou aqui indicando nada, estou aqui simplesmente compartilhando a minha visão, a minha opinião sobre esse ativo e tentando ajudar você a entender o que você olha, o que você analisa e como que você analisa para poder para você assim poder fazer a sua própria análise e não cometer certos erros por falta de conhecimento ou de informação. Então, caso esse vídeo tenha sido útil, caso você tenha gostado desse vídeo, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo ele é de grande valia, de grande utilidade para muitas pessoas. O meu muito obrigado a você que esteve aqui até agora e até a próxima.